Boa noite, Rafael, a todos que acompanham o programa Verdade e Expressão. Vamos começar analisando as eleições americanas, eleições presidenciais, uma das mais importantes do mundo, que trouxeram algumas surpresas nesse ano. Comparado a 2016, quando Donald Trump venceu a candidata Hillary Clinton, venceu na maioria dos estados americanos, dessa vez foi diferente. A disputa entre ele e o candidato Joe Biden foi muito mais acirrada. Inclusive, na contagem dos votos, Trump já achava ter sido vitorioso antes da hora. E depois, ao final de alguns estados, na contagem dos votos, alguns estados americanos, foi comprovada a vitória de Biden e comprovado que o povo americano reclamava por mudanças. Vale ressaltar também, e é muito importante, a situação eleitoral de Trump com relação às polêmicas que ele causou durante essas eleições. E uma delas foi a declaração do presidente americano dizendo que existia fraude nas votações em alguns estados. Porém, não conseguiu provar nada disso. Um fato que já aconteceu no Brasil, nas eleições presidenciais de 2014, onde Aécio Neves, do PSDB, foi derrotado por Dilma Rousseff e também questionou a atuação das urnas eletrônicas, alegando fraude e pedindo uma auditoria e uma recontagem dos votos. Na época, o coordenador jurídico da campanha de Aécio Neves, o então deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB, entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, pedindo uma recontagem dos votos. E na mesma esteira dessa discussão, com relação a dúvidas de fraude em votações, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, também se manifestou essa semana dizendo que ele também prefere o voto por meio de cédula, naquele sistema antigo. Isso me faz lembrar, aqui no Paraná, a eleição de 1954 para a Prefeitura de Curitiba, aonde aconteceu aí de ficarem contando as votações durante 3 dias. Por causa das urnas, um radialista até passou 3 dias contando os votos urna a urna, e ele falou que a votação só acabaria quando os últimos votos fossem contados. Então é um processo antiquado, tradicional, feito no papel, dá muito trabalho para se contar essa votação, e na época, nessas eleições de Curitiba também, vale lembrar que muitos cabos eleitorais do então candidato Ney Braga, que perdeu a candidatura à prefeitura de Curitiba, perdeu para o general Iberê de Matos, eles também duvidaram da contagem dos votos, justamente por ser feito por meio de cédula, e falaram que poderiam ter tido alguma alteração na contagem dos votos. Isso causou uma certa polêmica. Tirando esse ponto, tem a questão do vencedor, das eleições americanas, ou agora o novo presidente americano, Joe Biden, que apresentou como principal proposta de governo, até uma situação inusitada na política americana e mundial. Ele diz que vai defender a Amazônia. Ele vai mobilizar o mundo para defender a Amazônia contra as queimadas. Uma hipocrisia sem tamanho. Vale lembrar que o problema amazônico não tem nada a ver com os problemas americanos. Ele venceu as eleições para comandar os Estados Unidos da América e não o Brasil. É incrível um candidato americano à presidência querer dar palpite no governo brasileiro e não cuidar do próprio país. E pior do que isso, comparado aos números do passado com relação às queimadas no Brasil, vale lembrar que em 2005, o governo Lula atingiu aí mais de 60 mil quilômetros de queimadas no seu governo. Na época, a ministra do Meio Ambiente era Marina Silva, e ela, que sempre foi uma defensora do meio ambiente, nada fez para resolver o problema das queimadas. Ao contrário de agora, o presidente Bolsonaro, que está cuidando desse assunto, inclusive sob o comando do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Então não é uma questão de um presidente americano se meter. Para o presidente Bolsonaro, tanto faz. Tanto faz quem ganhou as eleições dos Estados Unidos, porque ele vai precisar negociar seja com quem for. As negociações e a parceria comercial do Brasil não tem importância nenhuma de quem seja o presidente. Mantendo um bom diálogo, isso que importa. Mesmo sendo o candidato defendido por Bolsonaro, ele vai ter que saber lidar com o Joe Biden para trazer aí benefícios para o Brasil via os Estados Unidos. E com relação a outra curiosidade, para fechar aqui esse comentário sobre as eleições dos Estados Unidos, o número de pessoas que compareceram às urnas. Nos Estados Unidos, o voto é facultativo, ou seja, a pessoa não é obrigada a votar. Mas mesmo assim, 67% dos americanos
compareceram às urnas para dar o seu voto e eleger Joe Biden. Comparado a isso, nós tivemos a eleição de Barack Obama, o democrata mais popular que os Estados Unidos já teve, o primeiro presidente negro nos Estados Unidos, que quando venceu as eleições em 2012, houve um número recorde também de pessoas que foram às urnas para apoiar Barack Obama, 63% dos americanos. O Barack Obama teve um desempenho melhor do que John Kennedy em 1960, que teve 62% dos americanos comparecendo às urnas. Dado histórico importante, mostrando que a população americana, mesmo com os problemas da pandemia, do coronavírus, voltando a assolar os Estados Unidos e alguns países da Europa, compareceram às urnas para escolher o seu presidente.